É muito importante que você olhe para a relação com a sua mãe e veja se você está desenvolvendo a autonomia de ser quem você é, o protagonismo para firmar o pé nas suas escolhas e nas suas convicções e o equilíbrio de entender que nem tudo se fala, nem tudo se conta, nem tudo se entrega à sua mãe. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Helena Thompson, eu sou psicóloga e como vocês já sabem, a minha missão é ajudar mulheres a viverem uma relação de independência com as suas mães. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre ser a melhor amiga da minha mãe e como esse ser melhor amiga da minha mãe pode interferir, pode até mesmo atrapalhar uma relação de independência dessa filha. Mas eu já quero aqui te precaver sobre alguns pontos. Primeiro, se você ainda não desconstruiu na sua cabeça uma ideia de que a relação entre mãe e filha é uma coisa muito linda, muito maravilhosa, muito mágica, sabe? Aquela coisa que a voz social, a sociedade vai contando muito pra gente, algumas ideias religiosas deturpadas também vão contando pra gente, e até mesmo você que ainda vê a relação com a sua mãe de uma forma de muitos milindres, sabe? Com muitos pormenores, eu quero te dizer uma coisa, esse vídeo aqui não é pra você. Esse vídeo aqui é para mulheres que querem desconstruir, que querem autoconhecimento, que querem entender muito mais como é o funcionamento dessa relação e o que elas podem estar fazendo, pensando, interpretando de forma equivocada na relação com suas mães. Esse vídeo aqui é para mulheres que querem viver uma relação de independência com suas mães. E o que significa ser independente de uma mãe? Significa você nunca mais falar com a sua mãe? Você nunca mais olhar para a cara dela? Não significa isso. Mas uma relação de independência é quando você entende o que é seu e o que é da sua mãe. Você entende os limites dessa relação. Você não precisa que ela te afirme ou que ela te critique e o seu humor, a tua autoestima oscile a partir disso. Ou seja, se ela entrega uma crítica para você, prontamente você fica mal com isso. Se ela entrega um elogio, ela fala sobre o orgulho que você dá a ela, você fica bem, você fica sorridente. Ou seja, é uma jornada de independência para toda aquela filha que ela não quer mais ficar pautada na mãe para viver uma relação de protagonismo, de autonomia e de equilíbrio na vida. Uma relação de independência são para filhas que entendem que elas podem se autoafirmar, se autoelogiar, elas serem mulheres independentes e isso não precisa passar pela relação com a mãe. Elas podem criar, elas podem viver isso e não é junto necessariamente com a sua mãe. É entendendo que essa figura vai fazer parte da vida dela, mas essa figura não precisa afetar tanto essa filha, não precisa ditar como essa filha vai fazer. Essa filha pode sim, essa mulher pode sim escolher como ela quer viver, as escolhas dela, firmar o pé nas próprias convicções. É isso que eu defendo aqui. Então, bora lá, vamos falar um pouco, sobre ser a melhor amiga da sua mãe. Primeiro, é possível isso? Você pode ser, eu digo que é parceira. Eu prefiro muito mais essa palavra, do que a relação de amizade. Porque a amizade, como a gente conhece na sociedade, também é uma forma, às vezes, muito equivocada, É como se eu ser amiga de alguém, eu fosse, de forma indiscriminada, estar sempre com ela, contar tudo da minha vida e entregar completamente aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto no colo dessa pessoa. E não significa isso numa relação com sua mãe. Numa relação entre mãe e filha, é importante sim ter uma parceria, mas entendendo que tem relações entre mães e filhas, perfis maternos e perfis de filhas, onde essa relação de amizade e até mesmo de parceria não cabe, não compõe. Mas tem sim outras possibilidades, outros perfis de mães e outros perfis de filhas que vão conseguir viver uma parceria, certo? Mas você vai precisar identificar se dá para ter isso na relação com sua mãe ou se é você que tá querendo forçar muito isso, sabe? Se você tem uma mãe mais controladora, mais narcisista,
perfeccionista, super protetora. Isso são perfis de mães. Eu tenho que dizer para você que vai ser muito mais complicado você querer ter uma amizade com a sua mãe ou uma relação de melhor amiga, né? Porque a amizade e uma relação de melhor amiga estão em degraus diferentes. Vai ser mais complicado porque são perfis de mães extremamente controladoras, incisivas, invasivas, sufocantes. E por isso mesmo, essas características dificultam o entendimento do que é uma parceria, do que é ter uma relação ali de partilha com uma outra pessoa. Porque são perfis que estão o tempo todo querendo ditar e dizer o que é que você tem que fazer, quando você tem que fazer. A verdade é uma só, a verdade é a delas, né? Elas que são as sempre certas e muitas vezes não enxergam que elas não escutam, que elas não compreendem, que elas invalidam a opinião do outro, anulam o outro em nome daquilo que elas querem. Então, para esses perfis de mães, vai ser muito complicado você ter essa relação. Mas para outras relações, para relações ali mais amenas, você consegue ter uma relação de parceria com a sua mãe. Parceria a partir do entendimento que toda relação precisa ter limites. Não é porque é a relação que você tem com a sua mãe, né? E aí tem a voz social que vai dizendo muito pra gente, enquanto mulheres e filhas, que mãe é mãe. E como se mãe é mãe, eu tenho que contar tudo para minha mãe, eu tenho que falar tudo para minha mãe, eu tenho que entregar tudo para minha mãe de uma forma muito indiscriminada. E isso é um grande erro que se comete. Porque você ter uma relação de parceria significa você estabelecer os limites possíveis dessa relação. Até mesmo para as mães que têm um perfil mais complicado, como as mães controladoras, narcisistas, perfeccionistas, super protetoras, dá sim para você ter uma relação de parceria, porque a parceria é o entendimento e que existem limites nessa relação. É o entendimento que você só vai até um determinado ponto. Depois desse ponto, quando você ultrapassa, não dá mais, não tem condições. Então, parceria é isso. É o entendimento que existem limites, que você vai precisar respeitar determinados passos que a sua mãe não consegue dar, determinados entendimentos que a sua mãe não consegue ter, apoios que ela não consegue te dar, da mesma forma você também. Não é porque você quer ter uma relação de amizade com ela que você vai conseguir, que você vai ter que entregar tudo da sua vida como ela quer, ela monitorar os teus passos, ela monitorar o que você pensa, o que você está fazendo, com quem você está fazendo, que isso é algo coerente e que você vai ter que, né, encontrar uma forma dentro de você para encaixar e dizer assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem se eu fizer isso, sabe? Porque é um erro que muitas vezes acontece, né? A filha acha que de tanto fazer isso, de tanto dar esses sims a essa mãe, essa relação de amizade então vai fluir. E na verdade não acontece isso, porque o monitoramento, a checagem, o querer saber onde está ou com quem está, vai continuar acontecendo. A sociedade e as pessoas, elas também têm um modo muito próprio de enxergar como elas acham que uma relação entre uma mãe e filha devem ser. Da mesma forma, tem um modo muito próprio da sociedade achar como, né, uma mãe e uma filha têm que ser ali amigas, inseparáveis. Tem inclusive mães que usam isso como objeto de comparação, né? Ah, porque a filha da fulana conta tudo pra mãe. Ah, porque a filha da fulana fez isso. Ah, porque a filha da fulana deu isso, né? E eu sei o quanto isso é incômodo, porque tem muitas pessoas, a sociedade em si ainda não entende o que compõe, o que de fato cabe. A sociedade, ela pensa que uma relação de amizade é você, de forma indiscriminada, ter uma intimidade excessiva com a sua mãe. Então, a mãe contar sobre a vida dela, sobre as relações que ela tem, sobre a relação com o esposo, com pessoas da família, sabe? Não ter critérios, não tem nenhum problema. Quantas filhas eu já recebi em consultórios que elas têm dores e têm marcas do pai ou de alguma outra pessoa ali da família
Tudo isso porque de tanto a mãe querer que essa filha seja a confidente dela, a amiga, né, que escuta e que recebe tudo, a filha acaba tomando as dores, sentindo coisas que não é para ela e que nem cabe a ela. Percebe o quanto equivocado é isso? Mas a sociedade termina dizendo que é isso, é a filha ter uma relação muito íntima, de total entrega, onde ela conta tudo para a mãe e vice-versa. A mãe conta tudo para essa filha. Mas não dá para acontecer assim, porque em qualquer relação que a gente tenha na nossa sociedade, limites, né, é algo fundamental nas relações. Numa relação de trabalho você tem que ter limites, numa relação com o parceiro você coloca limite, e nessas relações você não conta tudo, você não fala tudo e você não entrega tudo. Tem que existir dentro de cada pessoa um lugar chamado foro íntimo, que são aquelas coisas que faz parte de cada pessoa, que a gente não divide com outras. Claro que tem pessoas, né, que escutam isso e acham que não tem que compartilhar nada e com ninguém. Não significa isso. Tem coisas que a gente sim compartilha com outras pessoas, mas tem coisas que são muito nossas, são coisas pessoais, a forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente lida, a forma como a gente toma decisões a nosso respeito, acerca da nossa vida. Isso são coisas pessoais, isso são coisas nossas. Tem segredos que são só nossos mesmos e tá tudo bem. A gente não tem que estar passando pro outro, não tem que estar compartilhando pro outro. E a sua mãe não tem que estar sabendo de tudo. Você precisa colocar esse limite. A partir daí, né, a sociedade vai contando pra gente que uma relação entre mãe e filha, além dessa parceria mútua, né, de forma muito íntima, tem que ser uma relação onde a filha compreenda a mãe, onde a filha respeite essa mãe, né, onde a filha entenda de forma cega, de forma indiscriminada tudo que a mãe coloca para ela, como se a filha não pudesse ser um ser autônomo e pensante para discordar da mãe, para não aceitar aquele comportamento, para pôr os limites que são tão necessários nessa relação. Por isso mesmo, é você enquanto filha que vai precisar olhar para a relação, olhar para tudo isso que você tem com a sua mãe e ver se é possível ou não ter uma relação de amizade. Eu quero apresentar para você alguns critérios importantes, chamar a sua atenção para alguns pontos que você precisa ligar uma chavinha de observação. Primeira coisa, para você ter uma relação de parceria com a sua mãe, é muito importante que você desenvolva a sua independência emocional. Ou seja, que você desenvolva o seu protagonismo, a sua autonomia, o seu poder de escolha, o firmar o pé nas suas convicções em cima dos seus limites, porque se você não faz isso e você vai encarar ser amiga da sua mãe ou você vai procurar ser a melhor amiga da sua mãe, você na verdade só está buscando uma necessidade de aprovação da sua mãe. O que é isso, Milene? O que é a necessidade de aprovação? Tem filhas que elas não se sentem seguras dentro dela. Ela precisa que a mãe sempre esteja o tempo todo ali, validando, afirmando, dizendo o que é que ela tem que fazer, dando as coordenadas da vida dela. É a filha que sente muita culpa ao desagradar a mãe. Ela não consegue firmar o pé na escolha e na decisão dela e dizer assim, não, eu acredito que pra mim a melhor escolha é essa. Entendo que você discorda disso, mas é a minha opinião, é aquilo que eu realmente acredito. Não, tem muitas filhas que quando escutam não de suas mães, elas se sentem completamente afetadas, completamente devastadas, começam a querer ali aprovar para a mãe por que ela deve pensar de uma forma diferente, por que ela deve entender o que a filha está querendo ali, o que ela está querendo transmitir, porque o que está na cabeça dessa filha é tão importante e essa mãe tem que entender que é dessa forma. E isso nada mais se trata do que uma necessidade intensa de validação. Você não consegue se firmar em você. Você não consegue ter a autoconfiança, a autossegurança de ser uma mulher firme, de escolher, de ser independente. Você precisa do outro para que o outro te afirme. Você precisa que o outro dê sim para você se sentir segura. De modo que quando o outro dá não,
o seu chão desaba, você não sabe mais o que fazer, você fica completamente transtornada, começa a se sentir culpada ou culpa muito a sua mãe pelo não que você está recebendo. E o que é que se trata isso? Necessidade de aprovação, necessidade de se sentir validada pela sua mãe. E se tem algo muito importante para você saber é que você pode se validar. E você se valida na medida em que você se lança na vida para construir as suas experiências e o seu próprio repertório pessoal. A sua mãe tem um dela, você vai precisar construir o seu. Até para que você não passe a vida inteira dependendo da fala da sua mãe para se firmar. Para que você não passe a vida inteira precisando que a sua mãe te aprove para você se sentir uma mulher segura e capaz. Não funciona dessa forma. Então tem muitas filhas que estão em busca dessa coisa de ser amiga da mãe, ser melhor amiga da mãe, mas que na verdade ela está buscando uma necessidade de aprovação. Por isso que ela precisa estar tão junto, compartilhada em intimidade muito grande. Por isso que na cabeça dela ela perceber que ela não tem uma relação de amizade com a mãe dela é algo muito ruim, entende? Quando a mãe fica com raiva ou para de falar, tem uma certa picuinha ali com ela, a filha já cai num remorso enorme, a filha já fica mal, já fica numa inquietação dentro de si. Por quê? Porque a mãe não tá falando com ela. É a filha que muitas vezes, para ficar logo bem com a mãe, não para pensar nos equívocos que a mãe fez, nos comportamentos negativos, nos comportamentos caprichosos, ela já sai correndo para pedir desculpa para a mãe, para que as coisas fiquem tudo bem, para que a relação fique completamente em paz. E do que é que se trata isso? Necessidade de aprovação. São mulheres que ainda não construíram a própria identidade dela, não firmaram o pé nas suas próprias convicções, ainda não têm o próprio repertório pessoal e acha que quem vai dar isso a ela é a mãe. Mas é um grande engano. Um segundo ponto é que a necessidade de validação que você tem por parte da sua mãe, em um grau mais elevado, pode te gerar uma ansiedade de separação. O que é que se trata isso? São filhas que, de tanta insegurança que têm, que elas não conseguem lidar com os perrengues, né, da vida, ela não consegue lidar por conta própria com as adversidades das circunstâncias. Ela tem um medo enorme de escolher. Ela não só tem dificuldade nessa escolha, ela não só tem dificuldade em contrariar essa mãe, ela sofre e muito quando isso acontece. Ela sofre muito quando a mãe dá um não. Ela se sente completamente desamparada, rejeitada, sem chão. Vem um nível de ansiedade dentro dela. Ela começa a pensar em inúmeros cenários negativos, em inúmeros cenários pessimistas. Tudo isso porque ela não conseguiu contrariar a mãe, ela não conseguiu frustrar as expectativas que essa mãe tinha para ela, ela não consegue escolher de forma oposta à mãe. A mãe diz alguma coisa para ela, o mundo dela desaba. Se ela escuta uma crítica, pronto, ela já vai para o chão completamente. Por quê? É uma ansiedade de separação. São filhas que estão tão coladas com a sua mãe. Ela, enquanto filha, depende tanto dessa mãe para se sentir bem, segura, validada. Ela quer estar tão colada com essa mãe que quando essa mãe faz alguma coisa para ela, por uma pequena bobagem, por uma grande questão, pronto, o mundo dela já acaba. Ela já se acha a pior pessoa do mundo, ela já fica muito mal com isso que está acontecendo e ela não consegue ser ela própria. Tudo que ela faz tem que fazer com a mãe. Tudo que a mãe quer, ela tem que fazer. Ela não para analisar se ela pode, se ela deve, se cabe, os limites dessa relação. Ela vai passando por cima completamente. Isso é ansiedade de separação. Eu não consigo, por mais que eu queira, eu não consigo me libertar do outro. Eu não consigo me descolar do outro. Eu não consigo me desconectar do outro. Por quê? Porque eu tenho uma ansiedade muito forte. Quando o outro faz alguma coisa contra mim, pequena ou grande, eu sinto de uma forma assim, exagerada
nada dentro de mim, eu maximizo demais. E tem muitas filhas que têm uma ansiedade de separação, não conseguem ser mulheres seguras, são mulheres muito dependentes de suas mães, mulheres que têm um perfil muito da filha boazinha, a filha que sempre está se moldando para caber ali no que a mãe quer, sempre está se modelando, né, o comportamento para atender às expectativas dessa mãe, para não contrariar essa mãe. São filhas que têm uma grande dificuldade de lidar com os erros e com as frustrações e firmar o pé nas suas próprias escolhas. Então elas buscam muitas vezes ter uma relação de melhor amiga ou de amiga e de parceira com sua mãe, porque no fundo ela não consegue fazer as coisas sozinha. Ela não consegue escolher um prato de um restaurante que ela vai comer, ela não consegue escolher uma roupa sozinha, ela não sabe o que ela vai falar dentro de uma entrevista de emprego. Tudo ela acha que vai dar errado, que o cenário vai ser negativo, pessimista. Mulheres que fogem muito quando tem uma situação de conflito, elas não gostam de enfrentar, elas não gostam de lidar ali cara a cara com a situação. Elas choram, elas fogem, elas se frustram, elas passam mal com isso, o nível de ansiedade vai lá em cima. Então, isso entenda que não é você querendo ser amiga da sua mãe. Na verdade, o ser amiga da sua mãe está encobrindo uma dificuldade que você tem de ser você. Uma dificuldade que você tem de viver por conta própria. De entender que você é a responsável pela sua vida, que você pode sim ter a maturidade de cuidar de você, que você não precisa estar delegando esses cuidados à sua mãe ou a responsabilidade das suas decisões à sua mãe. E isso muitas vezes encontra, né, um outro lado que também alimenta. Uma mãe que muitas vezes é controladora, perfeccionista, narcisista e que em parte também modelou essa filha para ser uma filha dependente, para ser uma filha ali que tem essa ansiedade de separação. É como se a ansiedade de separação, ela também alimentasse um comportamento mais protetor, superprotetor, controlador, que essa mãe vem a ter. Porque, né, se a gente parar para pensar nesses perfis de mães, é muito maravilhoso ter uma filha que seja extremamente dependente, né? Porque ela pode controlar, mandar, decidir, fazer tudo o que quiser, porque a filha vai em si ter uma personalidade com muita dificuldade para romper esse laço. Então, muito cuidado, porque você pode estar vendo, né, essa relação como sendo uma relação de melhor amiga com a sua mãe, mas na verdade isso é uma defesa da sua cabeça para encobrir a realidade da situação. O quanto a sua mãe é controladora com você e o quanto você é dependente dela, o quanto a sua mãe é sufocante e invasiva e o quanto você precisa, né, se segurar nela, fazer dela de uma muleta emocional ali para você se sentir bem e segura na vida. Terceiro ponto. Ser melhor amiga da sua mãe pode ser uma defesa inconsciente sua em não querer crescer. Como assim, Milena? Pois é, porque crescer, gente, significa que precisaremos nos separar de nossa mãe. E essa separação, ela é necessária. A sua mãe, enquanto cuidadora, protetora, né, alguém que vai estar acompanhando, orientando e coordenando a sua vida, vai até a adolescência, até você ir ali terminar a sua juventude e terminar a sua adolescência, a sua mãe vai acompanhar você mesmo. Mas a partir dali, a virada da adolescência para a vida adulta já não cabe mais ela. Você vai precisar aposentar a sua mãe, dizer assim: mãe, fique aí, porque, né, você vai até aqui e agora é o meu protagonismo, é a minha autonomia diante da vida. E você deve estar se perguntando, né? Tá, Milena, e como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou aposentar a minha mãe? Você aposenta ela na medida em que você limita a ação e o poder dela, a dominância que ela tem sobre a sua vida. Porque talvez você já tenha escutado aqui eu falando em outros vídeos que uma mãe, ela educa uma filha mulher para ser como ela. Por quê? Porque estruturalmente, fisicamente, do ponto de vista do campo feminino, nós somos iguais, nós somos idênticas nessa formatação de corpo que temos a nossa mãe. E por uma relação de espelhamento, né, a sua imagem, quando a sua mãe vê você, é colada, ela se cola a sua imagem. Então ela vê toda a filha,
toda a mãe vê a sua filha mulher como uma extensão dela. Por quê? Porque aconteceu um movimento de espelhamento. Ela viu que você era uma igual, então ela disse assim, nossa, já que ela é uma igual, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que educar ela para fazer como eu faço, ser como eu sou e pensar como eu penso. Esse é um processo inconsciente que aconteceu desde a infância. E claro, né, isso que eu acabei de narrar para vocês é uma espécie aí de fala inconsciente, né? É um processo inconsciente que acontece na cabeça de sua mãe. Ela educa você para ser uma grande cópia dela. Pouquíssimas são as mães que entendem que de fato as suas filhas, né, estão vivendo e precisam viver uma vida independente. Tem muitas mães que até falam isso, mas falam, né, completamente da boca para fora. Ah, eu crio minha filha para o mundo, eu crio minha filha para ser independente, mas muitas vezes a gente sabe que é só discurso, porque do ponto de vista das atitudes, isso não agrega, pelo contrário, né? A gente vê uma grande discrepância na realidade. Então, você passou o tempo todo a sua infância sendo direcionada e coordenada a partir de como a sua mãe pensa. Chega um momento na sua vida, na vida de toda filha, que ela é convidada para pensar como ela pensa e escolher como ela deseja, viver a partir das próprias convicções. E por isso mesmo você vai precisar limitar a sua mãe, você vai precisar dar não, você vai precisar contrariar as expectativas, você vai precisar frustrar e muito a sua mãe, sabendo que você está escolhendo para construir o seu próprio repertório pessoal e não para ficar numa relação agradável com a sua mãe, porque muitas vezes você vai desagradar mesmo e a relação vai ficar tensa. A relação vai ficar complexa, mas isso é importante para que ela perceba então que você é uma mulher, que você agora é dona da sua vida, que agora você pode sim escolher por você. E tudo isso, todos esses posicionamentos entregam para você uma imagem, uma postura de uma mulher adulta, de uma mulher madura, e isso é muito importante para que toda a mãe veja. Mas tem muitas filhas, né, que têm essa dificuldade de crescer. Passou esse tempo todo sendo coordenada pela sua mãe, filhas de mães super protetoras, isso acontece muito assim, né? Mães que tentam o tempo todo tá protegendo a sua filha, dizendo o que é que ela tem que fazer, o que é que ela não pode fazer. Se ela vai atravessar, se eu tô falando de mulheres adultas, tá? Se ela vai atravessar uma faixa de pedestre, a mãe tem que dizer cuidado, ou tem que ir lá para estar vendo o que ela tá atravessando, né? Se a filha tá indo pro trabalho, ela tem que colocar ali o compartilhamento da viagem para a mãe ver que ela chegou ao local indicado. E muitas vezes a filha ela só tá acostumada a viver essa vida, né? Onde tem esse completo amparo de sua mãe. Então, quando ela olha para a vida, para o mundo, onde ela tem que ser ela, onde ela tem que tomar as decisões dela, isso afugenta muito, né? São aí que muitas filhas terminam ficando na imaturidade e no vitimismo. São aquelas mulheres que elas reclamam que suas mães protegem, controlam, mas ela não faz nada para mudar. É aquilo que eu digo muito. Queixa sem ação é vitimismo. Queixa sem ação é vitimismo. E isso acontece muito. Filhas que, na verdade, não têm maturidade, ainda não cresceram, ainda não cortaram o cordão umbilical com suas mães, só fazem reclamar, só fazem se queixar, mas elas não se movimentam. E o que significa isso? São mulheres que estão com medo de crescer. São mulheres que ainda não se responsabilizaram pela própria vida. São mulheres que ainda não entenderam que elas precisam avançar, elas precisam evoluir. Enquanto mulheres de atitude, de ação, de pensamento, de postura, de muitas coisas. Mas ela tem um medo muito grande. Ela dentro de si, ela não se sente segura, ela não se sente capaz, ela acha que não pode, ela acha que não dá conta, ela tem uma autoestima completamente rebaixada. Mas muitas vezes são essas mulheres que estão usando o tipo de argumentação de que a minha mãe é a minha melhor amiga, mas porque na verdade ela está em uma grande defesa. Ela não consegue perceber ainda que ela precisa crescer, que ela precisa ser adulta, que ela precisa ser uma mulher madura para a vida. Às vezes até os amigos falam, até as pessoas estão falando para ela,
mas ela não faz nada para mudar essa realidade, ela não faz nada para evoluir. São mulheres que têm medo de crescer, que não têm uma postura de gente grande, de uma mulher madura, de quem vai lá, faz e acontece. Se errar, errou, faz parte. Os erros são comuns da nossa vida. Se tem uma coisa que a gente vai ter até o final dos nossos dias, são erros, são os equívocos. Mas tem muitas mulheres que precisam estar ali, coladas com suas mães. Minha mãe é minha melhor amiga, mas é porque no fundo ela tem medo de crescer. Ela tem medo da vida adulta, ela tem medo de encarar as responsabilidades, os boletos, tudo. Aí ela vive uma vida dependente emocionalmente dessa mãe e também dependente financeiramente dessas mães. Porque tem muitas mulheres que com seus mais de 30 anos ainda não tem a sua autonomia financeira, ainda não meteu a cara para buscar um emprego, para não viver só recebendo dinheiro da família ou vivendo com cartão de crédito da mãe, ou mulheres que ainda não se lançaram para criar um negócio próprio, para minimamente ter algum dinheiro. Porque elas têm medo de crescer. E são muitas dessas mulheres que estão agarradas ao movimento de minha mãe é minha melhor amiga, eu preciso ter a minha mãe aqui junto de mim. Não, você precisa ter você junto de você. Você precisa ter você encarando a vida como uma mulher adulta e se responsabilizando pelos seus compromissos. O quarto ponto é: ser a melhor amiga da sua mãe pode ser uma defesa do seu inconsciente para você não enxergar a dificuldade que a relação tem. Tem muitas filhas que estão dizendo: minha mãe é minha melhor amiga, eu conto tudo para minha mãe, mas ela na verdade ainda não caiu a ficha que ela é uma filha dependente e a mãe dela é uma mãe controladora. Ainda não caiu a ficha para ver que a mãe dela é uma mãe extremamente perfeccionista, extremamente narcisista, que fica o tempo todinho querendo monitorar a vida dela, os passos dela, até uma mãe super protetora mesmo, e ela é uma filha boazinha. E ela é uma filha que ela é completamente modelada para não desagradar essa mãe, para sempre baixar a cabeça, sempre dizer sim e nunca viver conforme as próprias crenças e as próprias convicções dela. Então, o que você pensa sobre a sua mãe ser a sua melhor amiga pode ser uma grande dificuldade que você tenha para acordar, para dizer assim: o que eu vivo aqui com minha mãe precisa ser mudado. O que eu vivo aqui com minha mãe não dá para acontecer. A relação que a gente tem aqui não é uma boa relação. O que a gente vive aqui é uma relação disfuncional. Eu sou uma filha dependente. Eu ainda não consigo firmar por conta própria aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, as minhas escolhas. Inclusive, muitas filhas, né, quando viram essa chavinha, quando percebem: nossa, eu sou a filha boazinha aqui, e a minha mãe tá tendo muitos comportamentos negativos, equivocados. São filhas que começam a perceber as chantagens emocionais, os vitimismos, os dramas. Eu tô falando e tem um helicóptero passando exatamente agora. Ai, ai. E são essas filhas que, após se tocarem, após virarem a chavinha, elas terminam caindo numa outra grande armadilha, porque aí elas passam a ser a filha reativa. Ela fica com tanta angústia dentro dela, com tanta tristeza dentro dela, por ter vivido tudo isso, por ter parado muitas coisas da vida dela, por ter aberto mão de coisas que eram dela, que quando, né, a chave vira dentro da cabeça dela, ela começa a reagir com a mãe com muita raiva, com muita chateação, com muito ódio, e parte pra cima, e discorda, se torna aquela filha completamente impulsiva. Ela não para pra pensar, ela não para pra avaliar o que ela vai dizer, ela simplesmente vai da filha boazinha pra filha que é reativa, da filha que vai ser grosseira, da filha que vai tratar mal, a filha que vai desligar o telefone na cara, a filha que vai rodar a baiana, vai dizer assim: agora eu vou viver a minha vida. E tem que ter muito cuidado, porque essas duas formas de viver a vida, a filha boazinha, né, e a filha reativa, são completamente desequilibradas, né? São comportamentos de muita destemperança, não tem um equilíbrio, não tem uma maturidade no modo de ser. A filha boazinha, que ainda é uma mulher muito imatura,
emocionalmente, e a filha reativa, que também é uma mulher imatura emocionalmente, que ainda não encontrou esse caminho do meio para nem se exasperar tanto e nem precisar se modelar o tempo todo para caber dentro do quadradinho do outro. Eu costumo sempre dizer por aqui que para você viver uma vida independente com a sua mãe, você vai precisar desenvolver o seu AP, que são 3 pontos muito importantes: a autonomia, o protagonismo e o equilíbrio. E de tudo isso que eu falei aqui, é muito importante que você olhe para a relação com a sua mãe e veja se você está desenvolvendo a autonomia de ser quem você é, o protagonismo para firmar o pé nas suas escolhas e nas suas convicções, e o equilíbrio de entender que nem tudo se fala, nem tudo se conta, nem tudo se entrega à sua mãe. Nem tudo você precisa guardar para dentro de você e nem tudo você precisa colocar para fora de um modo completamente desequilibrado, cheio de mentiras, cheio de imaturidade emocional. Então, esses 3 aspectos, eles vão dizer muito como tá a qualidade do relacionamento que você tem com a sua mãe. Se você percebe que um desses ou mais não estão acontecendo, cuidado, porque o seu discurso de minha mãe é minha melhor amiga, na verdade pode estar a serviço de te proteger da grande realidade, da grande verdade, ou dos pontos que precisam ser mudados e modificados na relação com sua mãe. Eu torço muito para que você não caia no conto de que a relação entre mãe e filha tem que ser uma relação perfeita. Talvez a sua relação com a sua mãe só caiba mesmo uma parceria e tá tudo bem. Na minha vida, enquanto profissional, enquanto psicóloga e até mesmo enquanto filha, eu vou dizer para vocês, é muito complicado ter uma relação de amizade com uma mãe. Por quê? Porque a própria cabeça da mãe é feita para funcionar de uma forma diferente. Dentro da cabeça da mãe, o saber ele é hierarquizado. Ou seja, ela é quem sabe mais. A filha não tem voz, a filha não sabe de nada, a filha muitas vezes é uma adolescente imatura. Tudo tem que vir dela para a filha. Ela está aqui e a filha está aqui. Não tem saber que saia da filha e que entre na cabeça da mãe. Tudo tem que ser da mãe para a filha. É isso que eu chamo de saber hierarquizado. Então você precisa viver uma vida independente em vez de ficar achando que você tem uma relação de amizade com a sua mãe, mas na verdade, na cabeça dela, o saber só vem dela. Você não consegue falar sobre o que você pensa, sobre o que você acredita, você não consegue dar a sua opinião de uma forma livre, você passa a se modelar e entender que tem determinados assuntos que você jamais vai conversar com a sua mãe, porque ela jamais entenderia. E mesmo assim você ainda quer forçar esse rótulo de que minha mãe é minha melhor amiga. Para muitas pessoas, retirar esse rótulo, né, dizer assim, não, minha mãe não é realmente essa minha melhor amiga, é de uma dor extrema, é de uma dor muito forte, porque são filhas que se ligam demasiadamente a essas mães. Na minha experiência, eu vejo que são filhas extremamente dependentes de suas mães, mulheres inseguras, sem autoconfiança, titubeantes, cheias de medo, com uma baixa autoestima muito grande e por isso mesmo precisa fazer o outro de muleta emocional. Então calma, respira, pensa, veja se não tem algo da sua autonomia, do seu protagonismo e o seu equilíbrio no modo de você ser com a sua mãe que não esteja falhando, que o peso esteja ficando em cima de você e você esteja colocando uma viseira, uma grande defesa para você não enxergar a realidade dessa relação. Toda filha realmente precisa se separar de sua mãe. Toda filha precisa viver uma vida independente. Entender que nessa relação com a sua mãe vão ter coisas que ela não comporta, que não dá certo. Mas não significa que você não vai ter isso nunca mais na sua vida. Você pode ter isso com outras relações. Se sua mãe não te compreende, não apoia, você pode desenvolver a autocompreensão, o autoapoio e até mesmo ter isso em outras parcerias. Você não precisa se modelar, você não precisa ter que estar cabendo no quadrado dela para então você sustentar essa bandeira de sou amiga da sua mãe. Ouse, tenha coragem para desagradar, para que você viva a sua vida independente. Entenda muito que toda relação entre mãe e filha
tem limites. E esses limites significa que nem tudo você tem que falar para sua mãe, nem tudo que você tem que contar para sua mãe e nem tudo você tem que entregar para sua mãe. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha feito virar algumas chavinhas aí na sua cabeça. Um beijo enorme, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo para que outras mulheres, para que esse conteúdo chegue a outras mulheres também. Eu tô também lá no Instagram, no @lugar-de-mãe-filha, conversando sempre com vocês. Então segue lá pra gente continuar o papo. Um beijo grande, até o próximo vídeo.